Olá, boa noite, sejam então bem-vindos ao Igreja na Atualidade, o primeiro deste ano de 2019 e esperamos conseguir fazer o primeiro, muitos. Não é, Padre Bata? É, o primeiro. Entrou bem no ano? Foi Com essa animação toda? Assim que acabei. Foi? Foi. Nem deu tempo para perceber que já estava... Nem houve tempo para publicidade. Pois é tudo assim uma euforia e depois aquilo é... Já está. E depois já lá estarem, estão um tempo imenso e já estão a gastar tempo. É fazer barulho. Já estão ao fim de, sei lá, de 7 ou 8 minutos é que depois, já estamos no... estão há 8 minutos. Tiveram a ver o fogo de artifício. Bom, portanto, gastaram o tempo a dizer, homens da Galileia, porque olhais para o céu, era por causa do fogo de artifício. Que é coisa que eu não perco tempo, porque não é... Passou a minha oração. Sim, senhora. Eu Muito bem. Então, no início deste novo ano, velhos problemas... Não é verdade? Logo no dia 1, a partir do dia 1, mudanças no gabinete. Logo. Eles chamam oficina. Oficina não, gabinete, escritório. Se chamam escritório. Os brasileiros chamam escritório. Da comunicação social do Vaticano, a Paloma e o Greg Burke, o Greg, disseram ao Santo Padre ao fim de 2 anos e meio que, enfim, era a altura deles escolher outra equipa. Agradeceram muito. A notícia foi que o Papa aceita a renúncia, parecia uma coisa dramática. Eu pensei logo, o que é que aconteceu para eles pedirem a renúncia? Afinal, tiveram uma atitude que eu acho muito higiênica. Ao fim de 2 anos e meio de elevado esforço, diz o texto, Paloma e eu, diz o Girk, que renunciamos e esta decisão foi tomada toma efeito a partir de 1 de janeiro. Portanto, já lá vão 4 dias que eles estão fora do coisa. Nesta etapa de transição das comunicações do Vaticano, pensamos que o melhor é que o Santo Padre esteja completamente livre para organizar uma nova equipa. Quer dizer, eles deram a sua parte e, em vez de começarem a criar os seus vícios, disseram, venha uma nova equipa agora para continuar o trabalho. E o Papa assim foi. Tomou a cargo, achou que sim, aceitou a sua renúncia e agradeceu-lhes o trabalho e eles agradeceram ter estado e deram lugar a outro. Agora é um senhor chamado Alexandro Gisotti, de 74, tem 44 anos, olha, menos 10 que eu. Teve à espera 10 anos para nascer, depois de mim. É agora o coordenador deste dicastério que vai tomar conta, até a nova equipa. O Papa, entretanto, vai ter este trabalho também para fazer. Já uma nova equipa para as comunicações sociais. É só para dizer que estas dinâmicas fazem parte, não é só a TVI que contrata a Cristina Ferreira. Foi ao contrário. Não, foi ao contrário, não é? Foi a SIC que contratou a Cristina Ferreira. A Maria que foi contratada pela TVI. Veio do Porto Canal. Eu até estou com medo que o Papa me ligue nestes dias. Ainda o vai contratar para o gabinete. Não vai acontecer que tenha aqui, olha, dizer, Cláudia, se quiseres, vai ver ao Vaticano, que eu estou lá. Atenção, Santo Padre, eu não estou disponível, não é? Tenho a paróquia da Chamusca para tomar conta. E, portanto, é só para dizer que estas dinâmicas fazem parte da vida da Igreja e eu quero desejar a melhor felicidade, quer aos que serviram, que devem ter muito orgulho em tê-lo feito, quer àqueles que agora hão de pegar na tarefa pela frente. Nós no Ribatejo dizemos outra maneira, mas o PAN ia ficar ofendido na tarefa pela frente, assim pois, é que é. Exatamente. É de caras. Muito bem, de caras também é o problema velho que o novo ano traz, que é a questão dos abusos sexuais, a questão dos casos de pedofilia nos Estados Unidos. E o Papa Francisco decidiu enviar uma carta aos bispos norte-americanos, que estão reunidos numa semana de retiro, aliás, a conselho do próprio Papa, não é? E, portanto, ele mandou-lhes uma carta assim... E a carta é muito interessante. A carta é interessante porque é muito o que é o espelho do que ele espera desde a Evangelho Gaudium, que é a grande carta, enfim, diria, programática do Papa Francisco. É uma súmula de uma série de preocupações ou de advertências, vamos dizer assim, aos bispos, que serve para tudo, né? Que serve para toda a Igreja, mas ali por ser uma Igreja que está a braços com um problema de credibilidade, de autenticidade, de, no fundo, fidelidade ao Evangelho. Esta é que é a preocupação base do Papa. Isto é interessante como ele põe as coisas. O importante é que as pessoas percebam que é o Evangelho que serve de referência para todas as atitudes. Assim como é escandaloso que haja gente que faz da vida eclesiástica o que o Evangelho reclama, ou pelo menos recrimina, não é?
lá chegaremos mais à frente por outras razões, assim também ele dá as orientações. Então, vamos aqui tentar um bocadinho pegar algumas frases que o Papa lhes mandou dizer, ou lhes disse, que a situação atual da Igreja naquele país requer não apenas uma nova organização, podia-se pensar que isto, agora vamos aqui pôr aqui uma nova política entre a direita, entre a esquerda, os progressistas, os conservadores, mas também uma conversão da nossa mente, metanoia, quer dizer, mudança radical da maneira de pensar, da nossa maneira de rezar, de administrar o poder e o dinheiro. Ele fala das coisas todas como elas são, de viver a autoridade e também como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo. Nesta pequena frase está um bocadinho os pontos, diríamos assim, os pontos de análise, os pontos de exame de consciência, se quisermos, para que os bispos não o façam apenas isto é só uma questão de mudança de organismos, mudança de pessoas, mas é ter que mudar até a maneira como eles se relacionam uns com os outros, os bispos, com os padres, com os leigos, e a forma de usar a autoridade e de administrar o poder e o dinheiro. O interessante, como ele não diz, não é ter poder e dinheiro, é administrá-lo. Administrar significa usá-lo de forma sábia, de forma operante. As transformações na Igreja sempre têm como horizonte suscitar, estimular um estado constante de conversão. Esta é uma ideia muito interessante. Nós podíamos estar sempre a perguntar-nos se o que fazemos, se o que dizemos, se o que queremos, se o que propomos tem a ver com o seguimento de Jesus Cristo. Se perceba que é Jesus Cristo o critério da gente escutar, dizer, falar, calar, ou se estamos apenas a fazer como toda a gente faz. Não façais neste mundo, dizia ele. O meu reino, se fosse deste mundo, eu teria os meus soldados, teria as minhas organizações, os meus parlamentos, teria essas coisas todas. Mas o meu reino não é daqui. Quem quiser ser grande, faça-se o mais pequeno de todos. Então voltamos de novo às bem-aventuranças, voltamos de novo à simplicidade da forma despretensiosa como se tem que usar o poder. Não aconteça que a gente entre em palácios que são mais da ordem. A verdade é que depois a história encarrega-se de pensar que o Parlamento, onde está hoje o Parlamento português, era um mosteiro. Por isso é que se chama Palácio de São Bento. Pouca gente se lembra disso, mas aquilo era um mosteiro beneditino. E que foi retirado, como foi da altura da história, à Igreja, da República, da Primeira República, e foi adaptado. Quer dizer, diz muitos outros edifícios que, de facto, pertenciam a um poder que era terreno, que era temporal. Então, que permita novos itinerários eclesiais, cada dia mais conformes o Evangelho. Cá está. Para o Papa, o problema, as soluções não estão em a gente fazer melhores organizações que os outros, que era uma forma da cristandade de se pensar. A cristandade dizia que o cristianismo era um Estado mais perfeito que os outros todos. Era um Estado perfeito, por isso é que era teocrático. Ora, esta ideia é uma ideia mais pagã, diria como os pagãos, já estou a usar este critério por alguma razão, atenção a este menor, como os pagãos, ou seja, os que não andam a servir a Deus, andam no paganismo, sem conhecer a Deus, ou daqueles que seguem o Evangelho. Portanto, respeitosos da dignidade humana, que a pessoa humana seja dignificada, porque este é que é o critério, se somos mais humanos. Eu chamo a atenção para isto porque, às vezes, mesmo a forma de nós usarmos a autoridade está mais relacionada com, a forma legal com que devemos fazer as coisas do que a forma humana de o fazer. Se bem que, muitas vezes, as pessoas, mesmo no humano, pensam que é imaturo. O humano como as crianças. Atenção que as crianças precisam sempre de um adulto que lhes chama a atenção para as coisas. É bom ser criança ao pé de adultos. Já agora, sendo as crianças, não é? Não entendem, mas, menino, não faças. O pai, não? Um dia saberás. Um dia saberás. Mas agora não faças. Muitas ações podem ser úteis, boas e necessárias e até podem parecer corretas, mas nem todas têm o sabor do Evangelho. Cá está, de novo. Se não estiver lá a pitada, digamos assim, os ingredientes do Evangelho, devemos abster-nos de ter essas opções. Se vocês permitem dizer, de modo coloquial, é preciso fazer atenção para que o remédio não se torne pior que a doença. Quer dizer, que as estratégias que a gente acaba por delinear tornam-se ainda mais divinas do que a caridade, do que o tempo, que a esperança. Porque às vezes é preciso dar tempo, não é? Outras vezes é preciso aceitar as imaturidades das pessoas e o tempo que elas demoram a chegar lá. Quer dizer, quando eu lido com uma criança,
É normal que a minha tolerância ao erro seja diferente se eu estou a lidar com um adulto. Não é? Às crianças a gente admite a inocência ou a imaturidade. A um adulto, se calhar, espera-se que ele tenha critérios, tenha educação, que saiba o que está a fazer. E neste caso a Igreja não foi demasiado tolerante, padre? Não, neste caso, não é só nos Estados Unidos, nestes casos de abusos ela sexuais. foi imatura. Ou imatura porque tentou esconder uma coisa Exatamente. que não deveria. O que é que faz a criança? Não fui eu. Exato. Ou então esconde a dizer, espero que ninguém veja isto. Vamos ver se ninguém dá por O ela. esconder e o dizer não fui é próprio de imaturidade. Uma pessoa adulta assume, de facto fui eu, peço desculpa, não volto a fazer, de facto abusei, achei que sabia e não sabia, ou então tive medo e escondi-me. Lembra-se que foi assim que começou a história do Adão. De Deus, terás tu, por acaso, feito aquilo que eu te proibi? Não, foi a Eva. Pois, lá está. A questão é, a Igreja mostrou uma imaturidade humana, isso desumaniza a Igreja, torna mais perigosa, porque às crianças, a gente não sabe, ela mexe na eletricidade como quem mexe e pode o risco de ficar eletrocutada. Não é? Um adulto sabe o que está a fazer, sabe que aquilo tem eletricidade, que tem a obrigação de ter o cuidado que isso se faça. Ora, o que fez a Igreja foi exatamente, a vez de ter a maturidade do Evangelho, que é saber pedir perdão e saber lidar com o mal, tratando-o, na verdade, como mal, o que fez foi escondê-lo para que só pareça o bem, para que pareça que está tudo bem. E isto foi aqui o erro absoluto. E é por isso que o Papa diz, temos de nos converter, porque amar a verdade não é coisa fácil, porque era Santo Agostinho que dizia que a gente gosta muito da verdade quando ilumina a nossa vida, mas detestamos a verdade quando ela questiona a nossa vida. E, no entanto, a verdade faz as duas coisas. Não é? Umas coisas ilumina e diz, olha, lindo menino. Outras dizem, ui. Sério? Sério? Ainda estás neste estado? E gostamos pouco disso, não é? Aí a gente não gosta dela. Não é? Eu gosto muito que me elogiam porque eu faço coisas boas, mas se me dizem as coisas que eu faço mal... Não achamos muita piada a maioria das vezes. A maior parte das vezes achamos que o outro é que está a querer o mal. É invejoso. Pode acontecer até. Nós não somos... Por isso é que há pessoas que nem se metem a criticar porque sabem que quem vai à guerra dá e leva. Não quero desviá-lo do que estava a analisar da Carta dos Bispos, padre, mas estou-me agora a lembrar que ontem o cardeal João de Avis, numa entrevista que dava a uma revista italiana, católica, dizia que, agora me esqueceu o nome, mas católica, e ele dizia que esta questão dos abusos sexuais só agora está a começar. Porque diz ele que acredita que nos últimos 70 anos a Igreja encobriu aquilo que não deveria e que devia ter assumido e que foi um erro tê-lo feito. Foi esta imaturidade que levou a tudo isto? Anos, ele é otimista. É até onde ele chega. É até onde ele chega. Por causa da questão do fundador dos Legionários de Cristo. E, portanto, ele dava 70 anos. Isto é só o princípio do levantar do véu. Também acredita nisso, padre? Esta imaturidade foi assim tão grande? Se nós usarmos o critério que o Papa está agora a usar, que é não só ficar... Embora, quando é o abuso de crianças, isso é escandalosamente gritante, ou deficientes, ou de idosos, enfim, vamos dizê-lo. Quando isto resulta para cima de quem não se pode proteger, já é grave com quem as pessoas podem se proteger e se podem mexer e denunciar. Mas, enfim, sempre tem essas hipóteses. Agora, quando se usa o poder para exatamente ainda diminuir mais, e é isso que é mais escandaloso no caso da pedofilia, não é? Agora, o problema que se pôs aqui é que a Igreja, para aparentar ser perfeita, esconde os seus defeitos. Isto é a forma menos cristã de lidar com a fraqueza humana. E a Igreja é feita de pecadores. Se nós não tivermos esta pedagogia que tem a ver com o mínimo de lucidez, acontece que andamos a enganar-nos a nós próprios. Eu próprio, o facto de ser padre, tenho de ter direito às minhas fraquezas. Eu não posso esconder-me permanentemente achando que tenho, lá porque acho que devo respeitar toda a gente, que o consigo fazer. Eu posso até, por questões até de estar mal disposto, ou se calhar... E humanamente não conseguir. Não o conseguir, e isso ser para mim questão de vigilância pessoal. Ou até não escandalizar como um colega meu me chama a atenção. Até lhe tenho que agradecer, porque... Ao passo, a outra é, não, porque eu sou padre, Deus me livre serem me apanharem na curva. Isso é que seria negativo. Como é negativo, eu lembro, por exemplo, como era
difícil a um padre chamar a atenção para um bispo que aquilo que ele estava a fazer era profundamente anti-evangélico. Porquê? Porque era o bispo e o padre devia-lhe obediência, porque ele é de outra categoria. E este cultivo desta eclesialidade mal entendida, que o Papa chama de clericalismo, não é? Que é o tal ser clérigo, fez durante séculos, a gente for então para a Idade Média, temos... Bem, é melhor nem ir para lá, que aquilo... Ou seja, aquela ideia de que eu, porque estou em representação de Deus, sou perfeito, isto é não entender porque é que Jesus... Olha, basta ver os que ele escolheu para ser seus discípulos, foram todos cavadela minhoca. Quer dizer, foram todos tão fracos, e até nem esconderam, os evangelhos estão cheios das suas fraquezas. Olha que eu diga Pedro. Quer dizer, Pedro não aparece nos evangelhos como um super-herói. Pelo contrário. Quer dizer, é bom que no fim o homem converteu-se, durou muitos anos e fez muito disparate. Inclusive negou conhecer Jesus Cristo. Não o conheço, não sou. Aquelas 3 negações. Ou seja, o amor não nos põe, embora nos ponha a querer ser perfeitos na caridade, devolve-nos a mesma verdade, as nossas imperfeições. É na medida em que eu quero ser perfeito que eu vejo melhor as minhas imperfeições. E tenho que ter a paciência. Aliás, por isso é que eu posso atender os pecadores. Isto está na carta aos Hebreus. Escolheu homens tão fracos como os outros para que os compreendam. Se Deus fosse buscar gente perfeita, um perfeito não entende as minhas fraquezas. Ora, uma pessoa que passa por fraquezas idênticas, filho, e que mais? Como eu sei disso, não é? Esta similitude, aquelas coisas que as pessoas dizem às vezes, embora digam de boca para fora, não gastam muito tempo. Quer dizer, os padres são homens como eu. Ainda bem que se não fossem homens, primeiro, se não fossem homens não podiam ser padres. Se fossem os anjos não podem ser padres, não é? As mulheres também não. E sendo homens, são homens em tudo igual. Agora, têm um chamamento e uma exigência de fidelidade, não é? Que se espera que sejam capazes de caminhar dia a dia com mais perfeição. Não é? Agora, se nós não soubermos lidar com as nossas fraquezas, Cláudia, o que fazemos é enganar-nos a nós mesmos, depois tornamos-nos, aliás, as pessoas que têm a presunção de que são melhores que os outros, são péssimas. Não é? Aliás, a melhor coisa é a gente achar que todos temos dias. Não é? Até o Ronaldo tem dias que não marca gol nenhum. Não é? E não pode ficar a penalizar-se por isso. Nós não temos que estar... Isto é a tal aprendizagem da caridade. Não é? Nós temos que sentir perdoados por minha culpa. Quando eu digo na missa, que também confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por palavras, atos ou omissões, eu não estou a mentir. E é bom que eu saiba, se calhar no dia, no exame, cá estão as palavras, cá estão as omissões, eu não calei aquilo. Ou então, aquilo que eu disse que devia estar calado. Não? Portanto, quando nós estamos a viver isto, eu tinha um padre colega que dizia, naquela parte final do ato penitencial, dizia: Deus tenha compaixão de vós, perdoa os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Eu disse: caramba, ele está-se a pôr de fora. Alguém que avise, já está no céu. Este meu colega já está no céu. Mas achei piada, como ele dizia, aquilo com convicção: Deus tenha compaixão de vós, perdoa os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Eu disse, se calhar é bom alguém o avisar que finalmente, todos os esforços que faremos para romper o círculo vicioso de repreensão, de legitimação, de descrédito, evitando o murmúrio e a calúnia, então, tem aqui tudo, em vista a um caminho de aceitação orante e vergonhosa dos nossos limites e pecados, estimulando o diálogo, o confronto e o discernimento, tudo isto nos permitirá encontrar caminhos evangélicos. O Papa dá aqui, cada coisa destas exigirá tempo, dedicação, esforço por todos. Eu digo isto, não se resolvem problemas muito graves com betadine. Normalmente um cancro não se resolve com betadine. E isto é? Isto é um cancro. E bom que é a gente tratá-lo assim, este Papa não põe paninhos quentes e diz, atenção, isto, por esta ponta, nós vamos ver muito do que são os outros defeitos dos tais clérigos que fazem sempre questão, eu sou de outra ideia, eu sou de outra estirpe, que é, no fundo, aquilo que Jesus criticava, tendo cuidado com o veneno dos fariseus. Não é? O fariseu é a presunção que eu sou Deus, como dizia o outro, Deus vai salvar-me, quer ele queira, quer ele não queira. Esta frase eu acho notável, porque é de uma arrogância que às vezes é extraordinária. E, portanto, eu só acho que esta forma tão pedagógica que o Papa tem de se dirigir
aos bispos é, no fundo, dar-lhes trabalho de casa e dizer que isto é tudo normal. Isto continua a ser a exigência de nos convertermos à boa nova do Evangelho. Uma igreja que se faz por estes caminhos torna-se livre, disponível, atenta e, sobretudo, um ar fresco num mundo que se quer oportunista, de algum modo, não aproveitar que está o ganho, não é? Se eu tenho uma oportunidade, eu vou lá perdê-la. Que é o que acontece com o mundo. Não percas a oportunidade, vai para os teus sonhos, vens cá ao nosso programa, é a tua oportunidade de vencer na vida. Isto é o que o mundo faz para enganar a gente. E a gente podia ser um lugar, um oásisinho, nem que seja um refúgiozinho para que isto aconteça, não é? Muito bem. Como nós não enganamos ninguém, está na altura de fazer uma curtíssima pausa e já voltamos. Até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.